E vamos olhar este vídeo aqui, que é o vídeo que está dando o que falar do nosso querido amigo aqui, do César Melo, tá, pessoal? Vamos olhar esse vídeo aqui do canal César Melo. Você já sabe, já fizemos react dele aqui no canal, né? Ele sempre me autoriza a fazer reacts dos vídeos dele, então um grande abraço aí pro César Melo. E nós vamos olhar este vídeo aqui. Fux pode absolver Bolsonaro no STF? Vamos ver. Será que pode? Será que não pode? Vamos ver isso então, aqui. Muito boa tarde, pessoal. Meu nome é César Melo e eu trago aqui uma tese e submeto aos especialistas da área essa minha tese para apreciação. Então, surgiu hoje a notícia de que o ministro Fux pode estar solicitando que ele passe a deixar a primeira turma e integrar a segunda turma. Ele já solicitou isso, tá? Ele já solicitou isso. Muita gente tem ouvido nessas últimas semanas, né? O Barroso pediu pra sair, parece que o Flávio Dino vai pedir pra sair, parece que não sei quem vai pedir pra sair, e aí o PT vai ter o STF por 40 anos no poder. Cara, tá... Puta que pariu. Tá assim... As notícias que vem aparecendo nessas últimas semanas aí, cara, é de mal a pior, cara. Eu espero que o que o César Melo esteja falando aqui, o que o pessoal anda falando no nosso Discord, tenha algum tipo de fundamento. Vamos torcer para que seja algum tipo de fundamento mesmo. Vamos lá. Por uma questão das regras internas do STF, o Fux, em tese, tem essa prerrogativa. Ou seja, esse é um pedido que não lhe poderia ser negado. Ó, o Deurico já falou, André, já foi aprovado. O Fux vai para a segunda turma. Então, ó, aqui ainda não estava, quando ele gravou o vídeo, ainda não estava confirmado. Agora já está confirmado, ele vai para a segunda turma. Show! Conforme a composição do STF hoje, salvo o melhor juízo, passaria a integrar essa turma o ministro Toffoli, o ministro Fux, o ministro André Mendonça e o ministro Nunes Marques, tá? Então a gente teria na segunda... Os bolsonaristas de extrema direita. Seria legal o STF ter, né, um lado de esquerda e um lado de direita e deixar eles se degladearem, né? Seria legal isso. A turma, uma maioria, quer dizer, uma maioria, sem aspas, bolsonarista, por assim dizer, né? Teve um fato que aconteceu comigo há algum tempo que me trouxe uma ideia. Eu fiz a conferência dessa ideia e me parece bastante plausível, né? Então, como vocês sabem, se vocês não sabem, agora vocês estão sabendo, eu fui eleito deputado em 2022, na eleição de 2022, porém, eu acabei não assumindo o mandato por conta de que um candidato que estava condenado, transitado em julgado, com condenação criminal transitada em julgado e, portanto, inelegível, ele entrou com uma ação de revisão criminal. E, ao entrar com essa revisão criminal, aquela turma que havia julgado todos os seus recursos e havia lhe condenado em definitivo, ela não poderia mais julgar o processo dele e essa revisão criminal foi distribuída para uma turma que era mais complacente com o caso e ele então recebeu uma liminar e posteriormente foi absolvido nessa outra turma do... Lula também foi absolvido. Lula não deve nada à justiça. Do mesmo tribunal, né? Então, alguém que estava condenado, transitado em julgado, portanto, absolutamente inelegível, com o seu processo encaminhado para o cumprimento de pena, que é uma fase, inclusive, posterior à fase que está do Bolsonaro, certo? Foi magicamente absolvido e foi magicamente tornado, magicamente não, juridicamente tornado elegível. Isso levou uma recontagem e eu fui deseleito por essa manobra, né? O Brasil é a única democracia que pessoas que não recebem votos sobem ao poder, né? É que a situação do Bolsonaro é exatamente a mesma.
exatamente a mesma. E se nós formos analisar o regimento interno do STF, né, nós verificamos o seguinte. Então vamos ver o que diz o regimento interno do STF. O regimento interno do STF diz, no seu artigo 263, que será admitida a revisão pelo tribunal dos processos criminais findos em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento da ação penal originária ou recurso criminal ordinário. Daí tem as hipóteses. Eu também não entendi nada. Vocês também não entenderam nada, eu também não entendi nada. Quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, o que me parece é perfeitamente cabível ao processo do Bolsonaro, né? A gente tem os outros dois casos aqui, quando a decisão condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, né? A gente tem um pouco disso, né? E quando após condenatória se descobrirem novas provas de inocência do condenado, etc. Acho que não cabe tanto, mas o 1 aqui cabe muito bem, né? E daí, no caso do inciso primeiro, primeira parte, caberá revisão pelo Tribunal do Processo em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de recurso ordinário, se o seu fundamento coincidir com a questão federal apreciada. Então, o parágrafo único aqui não tem muito cabimento para o caso do Bolsonaro. Mas se a gente for olhar os outros... Eles podem pedir revisão e a revisão cai na segunda turma do STF, que é a bolsonarista, e vão julgar. Bolsonarista não, né, cara? Isso que é foda, né? Quem que comentou aqui, ó? O Fux agora é bolsonarista, kkkk. Ele só está seguindo as leis corretamente, exatamente. O cara só tá, né? O cara só tá fazendo o trabalho que o STF deveria de fazer, né? Que é analisar, tá correto a lei, tá correto. Então, mete ficha, show de bola. Né? E não julgar caso, criar processo, mandar tirar redes sociais de pessoas do ar porque fizeram um meme. Teve uma menina de 16 anos que fez um meme do Xandão e teve as redes sociais canceladas, velho. Uma guria de 16 anos, tinha 15 likes no meme da menina, tá ligado? Os comandos aqui do regimento interno, ele diz o seguinte, no 77D, ele diz que o relator da revisão criminal fica prevento para habeas corpus relativos ao mesmo processo, né? Então, quem for o relator da revisão criminal será o relator também do eventual habeas corpus apresentado, né? Lembrando que habeas corpus serve inclusive para trancamento da ação penal, né? Ou até deferimentos alternativos relativos inclusive à elegibilidade, né? E nós temos aqui... Será que isso tudo, cara, não é apenas uma desculpa, cara? Sinceramente, será que isso tudo não é apenas uma desculpinha para eles liberar Bolsonaro e achar que agora tudo vai ficar ok? Porque o que acontece? Para pra pensar o seguinte. Vamos parar pra pensar que isso tudo aconteça. Que, né, o Fux vai pra segunda turma, o processo vai cair na mão dele, ele vai lá, votam e liberam o Bolsonaro. A perseguição do STF vai continuar em cima do Bolsonaro. A perseguição vai continuar. Aí tu acha que no ano que vem, quando o Bolsonaro mandar as propagandas dele para as rádios do Nordeste, será que vão tocar as propagandas dele? Será que não vão esquecer? Como supostamente esqueceram na última eleição? Sabe? Esse é o problema, tá ligado? Aí, não, mas beleza, pelo menos o cara tá solto e participando das eleições. Eu acho justo pra caralho. O problema é, o cara vai estar lá contra a Rede Globo, contra todos os fumadores de maconha dos artistas do Brasil aí, contra o partido do PT e do STF juntos, né? Será que o Bolsonaro vai ter o apoio da segunda turma ou só vão liberar ele pra tentar se livrarem de uma Magnitsky? Eu não sei, cara, assim, eu acho que é a gente ter esperança, né? O artigo, que é o ponto de maior importância, o artigo 76 que diz aqui, ó, se a decisão embargada for de uma turma, far-se-á... Por que eles escrevem assim, cara? Por que tudo que é escrito, que é coisa jurídica, tem que ser escrito dessa forma, velho?
É só pra eliminar uma classe da sociedade que não teve 8 anos pra perder numa faculdade de direito, né, cara? Distribuição dos embargos dentre os ministros da outra, se do plenário, serão excluídos da distribuição o relator e o revisor. E o artigo 77 diz o seguinte: na distribuição de ação rescisória e de revisão criminal será observado o critério estabelecido no artigo anterior. Então, analisando o 76 e o 70, temos que a revisão criminal contra uma decisão da primeira turma, cabe revisão criminal que será distribuída à segunda turma, a qual será composta, caso o ministro Fux seja transferido de turma, por Toffoli, Fux, André Mendonça e Nunes Marques. Todos bolsonaristas estupradores de girafas. Certo? Nós temos mais um artigo aqui que diz que compete ao plenário processar e julgar originariamente a revisão criminal de julgado do tribunal, certo? Então poderia-se abrir a interpretação de que, numa leitura mais rápida, né, de que a revisão criminal sempre vai para o plenário, tá? Mas se você analisar todo o regimento, você vai verificar que não é bem assim. Porque a revisão criminal, ela cabe já no momento da condenação. Então, salvo o melhor juízo, né, e convido os juristas de maior rendimento e nível a me corrigir, se for o caso, né? Mas poderia o presidente Bolsonaro apresentar uma revisão criminal já deste processo, certo? Ou, na pior das hipóteses, ele poderia abrir mão de recorrer ao plenário, deixar que a condenação se complete na primeira turma e então distribuir uma revisão criminal que, neste caso, seria julgada pela segunda turma, né? E daí... Será, cara? Isso seria bom demais. Isso não é bom demais pra ser verdade, cara? Os ministros tomar Magnitsky no cu deles e Bolsonaro solto, metendo terror, fazer a buquelização do Brasil a partir de 27. Você já imaginou? A buquelização do Brasil em 27, cara? Fazer uma limpa nessa porra? Fazer uma limpa Exército, Aeronáutica, Marinha do Brasil. Juntar tudo e fazer uma limpa nessa pica. E limpar essa casa. Ah, já pensaram, cara? Meu pau ficou duro aqui agora. Só de escutar, só de parar pra pensar essa merda. Porra. Estamos distribuindo para o Nunes Marques, para o André Mendonça ou para o Fux, né? A tendência é que o julgamento seja no sentido da absolvição. Lógico que teria que ter todo o processo até chegar na absolvição, porém, de acordo com o regimento, o ministro relator desta revisão criminal seria também o relator de eventual habeas corpus que poderia ser impetrado, inclusive com pedidos de efeitos eleitorais em relação a isso, tá? Então, fica aí a análise, fica aí eventual consequência de... Já existiu outros casos, eu não pesquisei nada sobre isso, já existiu outros casos de um ministro do STF pedir para trocar de turma? Já teve, cara. Transferência do Fux para a intenção, né? A gente teria que aguardo as considerações dos demais juristas, mas em tese isso é possível de... Eu vi, o pessoal compartilha no nosso Discord, que já tem textão da grande mídia reclamando da troca do Fux. E eu não vou mentir, eu não tava nem levando a sério. Ah, olha só, o vídeo do César Mello, ele falou lá o que pode acontecer, Bolsonaro pode ficar livre. Aí eu falei... Aí já mandaram sei lá que jornaleco que foi esquerdista aqui no Brasil, já falando. Como que o cara botou até um pedaço lá no Discord?
Como o Fux, né, pode dar um golpe na democracia? Eu falei, peraí. Aí o bagulho tá criando caldo, tá ligado? Então amanhã, provavelmente, amanhã dia 23/10, nós vamos torcer, vamos juntar as mãozinhas, vamos olhar pro Senhor Jesus e vamos rezar pra que amanhã saia na Globo, no G1, sabe, se começar a pipocar nesses outros locais, aí é porque o bagulho é sério mesmo. Aí é porque o bagulho é sério, aí não é brincadeira mais não. O entendimento, né, e a jurisprudência diz que a decisão de uma turma é revisada pela outra. Basicamente isso, certo? No caso de revisão criminal. Então, talvez a mesma situação que me levou a levar uma rasteira e não assumir o mandato de deputado, talvez seja a mesma manobra passível de tornar o presidente Bolsonaro elegível novamente. Será, né, cara? Fica eu aí não, os juristas de esquerda. Cara, eu não sei, cara, mas eu acho que essa seria aquele pingo de esperança pra gente ano que vem, né, cara? Pelo menos ter um pouquinho de esperança pro ano que vem, né? Porque eu sem Bolsonaro participando e tudo mais, cara, eu não sei, eu não tô com muitas esperanças pro ano que vem, não, cara. Assim, eu não tô com muita esperança, não. Isso aqui daria um pouco de esperança, sim. À vontade para explicar por que eu estou errado, beleza? Então, gente, para essa live é isso, rapidamente. Daqui a pouco eu tenho que entrar numa audiência. Eu só queria registrar a tese aqui. Até Ele fez em live isso, ele não gravou um vídeo. Por isso que ele tá gaguejando mais do que o normal, porque isso acontece quando a gente tá fazendo live. A gente tá fazendo live, falando com vocês e lendo o chat ao mesmo tempo. É foda, é difícil. Apenas deixar registrado. Tá registrado, certo, César. Né? E tirar o sono de alguns esquerdistas com essa tese. Beleza? Então, gente, para esse vídeo é isso e até a próxima. Vocês acreditam, cara? Vocês acreditam nisso ou não, cara? Diz aí. Vocês acreditam ou não, cara? César, seu vídeo acabou de ser citado pelo Peter do Ancaps. Cheguei aqui indicado pelo Ancaps. Ó, bastante gente vindo pelo Ancaps, que legal, cara. Vamos torcer para que essa boa tese seja concretizada. Vim pelo Peter do Ancaps, apesar de já conhecer o canal, torcendo para que isso aconteça. Se essa for a real intenção do Fux e se der certo, vai ser o maior golaço na história da Nova República. É, realmente, cara. Aí os ministros tomando a Magnitsky, tá ligado? E Bolsonaro elegível para ano que vem, cara. Aí eu não vou mentir pra vocês, hein? Aí até vou comer um filé mignon, estourar champanhe, tá ligado? Vamos ver, cara. Vamos torcer aí. Vamos torcer pra que tudo isso realmente ocorra. Mas o que nós temos que parar pra pensar é o seguinte, cara. Agora vamos ter que ver os próximos dias. Se começar a aparecer no G1, sabe, nesses locais de esquerda, se o pessoal começar a falar assim, Fux é golpista, Fux não sei o que... Aí é porque realmente tem algo bem mais complicado aí. Se eu fosse o Fux, eu não andaria de helicóptero, eu não faria nenhuma viagem, eu reforçaria a minha segurança, porque volta e meia cai o helicóptero de um ministro, né, cara? Volta e meia cai um avião, né, meu? Volta e meia... 25 balas perdidas perfuram o corpo de uma pessoa. Grande abraço a todos vocês, eu vou indo nessa, valeu e até mais.